Agora vamos rodar os melhores momentos e também a repercussão desse jogo, né? Como é que vocês da imprensa viram? A gente já mostrou o Globo na abertura do programa, né? Com emoção até o fim. Foi um golaço mesmo do Arthur, o que garantiu a vitória do Botafogo. E o Dia fala da mítica camisa 7, que será tema do programa de hoje, a mítica camisa 7, não a do Botafogo, mas a da seleção brasileira. E por causa de alguém que usou as duas e que acabou esquecido aí numa postagem. Mas deixa isso para depois. Vamos de camisa 7, que no Botafogo tem muita mística. E agora a torcida do Botafogo também está criando a tradição dos mosaicos, né? São mosaicos animados, com iluminação, a sofisticação está aumentando. Uma caveira ontem, assim, foi uma coisa mais dark, né? Para chegar junto do Estudiantes. Cara, eu achei que o Botafogo, até o momento do pênalti inventado, né, o pênalti desse novo futebol que eu não consigo me acostumar, o Botafogo teve uma atuação, estava tendo uma atuação assim espetacular, sabe? Atuação de nível campeão da Libertadores, com muito volume, muita autoridade, pegou um Estudiantes muito bem posicionado na defesa, fazendo uma linha de 5, sem a bola, com a bola liberando os laterais. E essa movimentação do Arthur, movimentação do Cuiabano, o Botafogo com a bola, ele atacava com 6 jogadores, 7 jogadores. Impressionante. E, usando muitos lados do campo, acho que o Estudiantes condicionou também o Botafogo. Eu acho que o grande mérito do Botafogo para dominar o Estudiantes foi fazer uma leitura rápida e correta desde o início da partida e encontrar, né, essa maneira de chegar na área pelos lados do campo. Então, lado direito com o Vitinho, com o Arthur, mas o Arthur muitas vezes vindo no meio. O Renato Paiva começa a enxergar no Arthur a possibilidade de suprir essa ausência do Savarino, mas acho que o Arthur ainda dá uma dinâmica maior, né, em termos de movimentação de campo que o próprio Savarino. E o Arthur teve uma total liberdade para fazer o lado direito com o Vitinho, para vir no meio buscar jogo, para trazer o Marlon Freitas para jogar mais próximo da área. E também jogou pelo lado esquerdo o gol, inclusive o primeiro gol, sai com uma movimentação do Arthur pela esquerda, a virada do Jair Cunha. E o complemento do Juan Cruz, que para mim foi a peça mais abaixo dos jogadores do Botafogo, mais abaixo foi o Juan Cruz. Mesmo tendo feito o primeiro gol, ele não estava bem e depois do gol continuou jogando meia boca, continuou abaixo dos outros, tanto é que foi o primeiro a deixar o gramado, substituído pelo Renato Paiva. Mas esse pênalti aí dá uma vida ao Estudiantes, né? O Botafogo fez o 2-0 com o Igor Jesus já pressionando no segundo tempo desde o início. Eu gosto quando um time, mesmo vencendo, mas bem no jogo, não muda de postura. Vou controlar o jogo no campo do adversário. Foi exatamente o que entendeu o Botafogo e entendeu corretamente. Agora, esse pênalti, repito, inventado, colocou o Estudiantes no jogo. Mas inventado não pelo árbitro de ontem, inventado pelo... não foi pênalti, Barreto. Pelo International Board. Não, acho que nem internet. Para mim isso não é pênalti. Não é pênalti nem no modelo atual? Não, estou tentando só fazer essa diferença. Porque tem vários pênaltis que a gente vê e fala, gente, isso não pode ser pênalti. Mas é porque agora a interpretação é essa. Eu achei a interpretação equivocada, porque também há interpretação de como ele tirou proveito disso, se ele ampliou demais o braço, se ele foi um movimento... assumindo um risco. Para mim, nada disso. Os dois jogadores estão juntos, colados, disputando um espaço. O braço do Gregory está colado na barriga do atacante do Estudiantes. A bola vem do alto, ele está olhando para a disputa, a bola resvala no braço do Gregory. Eu não consigo ver isso pênalti. Eu não consigo enxergar que isso aí é pênalti. É uma disputa por espaço ali. É de um preciosismo, sabe? De um exagero de interpretação. Eu não consigo enxergar pênalti. Mas o pênalti foi marcado. Mas você vê que os jogadores já estão ligados, né? Qualquer coisinha eles já pedem. O jogador do Estudiantes já vai desesperado ali. Né? É isso, mas colocou o Estudiantes no jogo. E não foi só o pênalti que colocou no jogo, não. Eu achei que o técnico do Estudiantes foi muito feliz nas alterações, principalmente a entrada do Piove e do Farias, dois jogadores que deram o que o Estudiantes precisava. De posicionamento no campo do Botafogo. Isso começou a causar um desconforto, sim, ao Botafogo. E aí você vem do outro lado uma queda física de um time que foi muito intenso durante 60 minutos. E, naturalmente, no final do jogo, é normal essa queda física,
Daí que eu entendo a infelicidade também do Renato Paiva nas primeiras alterações, porque ele não quis mudar o modelo de jogo, foi um modelo que funcionou, mas que, a partir do crescimento dos Estudiantes, o Botafogo deveria ter pensado mais no placar, em segurar um pouco mais o jogo, em controlar novamente o jogo no meio de campo, como ele vinha fazendo muito bem. E esse crescimento dos Estudiantes deu esse tom dramático à partida. E digo mais, para mim o Botafogo só venceu o jogo porque o Estudiantes acreditou que poderia virar a partida. Se joga para segurar. Exatamente. Depois de fazer o segundo gol, o Estudiantes estava bem na partida e adotou uma postura de buscar a vitória. Se vocês perceberem, o gol do Botafogo, golaço do Arthur, pega o Estudiantes quase que todo no campo do Botafogo. E ele não precisava partir para a vitória. O empate já seria ótimo para o Estudiantes, porque o Estudiantes pega o cara bobo na última rodada. Então ele só dependeria dele para se classificar. Continua só dependendo, né? Porque tem o confronto direto de Universidade do Chile e Botafogo. Mas esse ímpeto, como o Estudiantes se animou, proporcionou o lançamento do Marlon Freitas e esse golaço que a gente já falou diversas vezes aqui. O Arthur foi o nome da partida e salvou, né, uma vitória que parecia estar escorrendo pelos dedos e recoloca o Botafogo nessa disputa, né, gente? Com toda certeza. E curioso a gente estar em 2025, um ano tão doido, os brasileiros, né, deixando escapar aí pontos nas Copas continentais e um time argentino que não soube fazer catimba. É verdade. É inacreditável. Como pode, né? O Estudiantes realmente acreditou muito que poderia virar esse jogo, poderia sair do estádio Newton Santos vencedor. E chegou um momento que dava a entender isso mesmo, tá? A trocação foi tão franca, foi lá e cá, o jogo muito aberto, o jogo ganhou contornos de drama de uma forma muito inesperada, mas ganhou. E o futebol é jogado, poderia ter acontecido sim. Mas o Estudiantes acabou sendo meio vacilou um pouquinho, a gente pode dizer isso. Faltou experiência, faltou um pouco mais de catimba argentina, faltou um pouco mais de visão de resultado, né? Mais de visão de resultado, de você garantir aquele empate do que efetivamente se jogar, se lançar. Agora, queria destacar o passe do Marlon Freitas, né? Marlon Freitas deu 2 passes... Ele está num momento que tá idênticos na partida contra o Internacional, no final de semana, e que foi a goleada do Botafogo sobre o Inter por 4-0. Foram 2 passes muito parecidos, mas muito parecidos. Um para o Cuiabano e o outro para o próprio Arthur, né? Para o Cuiabano no segundo tempo e para o Arthur ainda no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, onde o Inter era melhor no jogo. O Botafogo vinha ganhando por 1-0, o Marlon Freitas encontra essa enfiada de bola para o Arthur marca o segundo gol do Botafogo no finalzinho da primeira etapa e no segundo tempo o Cuiabano, que é agraciado com um passe desses, o Marlon Freitas voltando aí à sua forma ideal, voltando a jogar bola e fazendo algo que é muito importante para o Botafogo, né? Essas jogadas de transição basearam muito o ano de 2024 e vem se mostrando importantes aí, pelo menos nesse recorte menor no ano de 2025. É sempre que o Botafogo consegue, né, fazer o Marlon Freitas jogar, e o Marlon Freitas, logicamente, ajudando, né, num bom jogo técnico ali, e ele se aproximando da área, ele faz o time jogar também, né? Você tem ali uma troca muito importante, ele passou a ser uma peça fundamental na medida que o Botafogo não tem aquele meia clássico, né, de criação, então o Marlon Freitas vai assumindo essa condição na medida que ele se aproxima mais da área. E uma outra característica desse time do Botafogo é usar muito os laterais. Tanto é que o Renato Paiva vive trocando os laterais nos jogos. O Cuiabano virou ponta. O Cuiabano, ele já está ensaiando o Cuiabano como um meia atacante pela esquerda, já está usando o Arthur para fazer essa movimentação solta de meio e lado do campo, para suprir as ausências de Savarino, Matheus Martins. Na zaga não tem o Barbosa, eu acho que ontem os 2 zagueiros, David Ricardo e o Gercunha, se comportaram muito bem, né? Então ele vai encontrando maneiras de driblar essas dificuldades e vai encaixando um time mais competitivo, um time realmente vertical. E os laterais crescendo ajudam bastante. Ontem o Alex Telles e o Vitinho fizeram uma boa partida. Acho que nem seria assim, motivo para trocar. Ele acabou trocando os 2 na reta final, porque já virou também quase que uma alteração viciada do Renato Paiva. Ele botou o Matheus Ponte, recuou o Cuiabano, botou o Jefinho lá pela esquerda para tentar não perder o oxigênio e continuar atacando os Estudiantes. Mas é um time que vai se encaixando. São 2 grandes atuações seguidas, tá? Contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, em que ele não teve sofrimento, e ontem, que teve um contexto próprio, mas se a gente pegar o todo do jogo,
O Botafogo foi muito superior aos Estudiantes. E agora depende apenas de uma vitória. Confronto direto. Não pode empatar, né? Tá? Não pode empatar. O Universidade de Chile chega com a vantagem do empate. É isso aí. Para jogar com o Botafogo. Porque não dá para imaginar que o Estudiantes vai perder para o cara bobo, né? E muito provavelmente a Universidade de Chile vai ter uma postura diferente dessa que vocês notaram no Estudiantes ontem, né? É difícil a gente imaginar que vai ter um momento do jogo em que a Universidade de Chile diga: "Ih, dá pra gente ganhar, vamos pra cima deles". Trocação. Né? Vai ter. Eu achei ontem o Estudiantes numa proposta muito assim, vou arrancar um ponto daqui, vou sair daqui com um pontinho. Não foi um time tão agressivo no primeiro tempo, adotou uma linha com 3 zagueiros, né, o Bozelli recuado, fazendo um terceiro zagueiro pela direita, e dando muita liberdade aos laterais, principalmente o Meza, né, ali pela direita. Acho que incomodou pouco o Botafogo. O Estudiantes incomodou muito pouco o Botafogo no contragolpe, na jogada mais longa, mais vertical. Adotou mais a postura de tentar amarrar o jogo e assim, tomou o gol aos 42 minutos do primeiro tempo. Então vinha conseguindo, né, um sucesso nessa proposta. A ideia era terminar o primeiro tempo com 0-0 para transferir ainda mais carga de pressão para o Botafogo no segundo tempo. Não deu certo, tomou o gol no final do primeiro tempo, mas eu achei um Estudiante que me surpreendeu quando acreditou na vitória, porque o 2-2 era um empate assim, fora do contexto do jogo, e o Estudiantes arriscou vencer a partida e acabou tomando o terceiro gol. Então, achei um pouco incoerente até, para um time que começa o jogo dando a impressão de que o empate seria um ótimo resultado, e era, de fato, um bom resultado para os Estudiantes, deu armas ao Botafogo para conseguir essa vitória no finalzinho, com esse golaço do Arthur. Meu Deus. O Arthur está muito à vontade, né? Na partida contra o Internacional, ele realmente ocupa uma faixa mais central do gramado e joga ao lado do Jefinho, mais aberto pelo lado direito, e o Cuiabano pelo lado esquerdo, e lá na frente o Igor Jesus. Mas no próprio jogo contra o Internacional, ele faz muitas variações no decorrer da partida. E ontem foi mais um jogo onde o Arthur vem ganhando confiança, ele está conseguindo encontrar ali a faixa onde ele se sente mais à vontade. E eu concordo com o Éboli quando ele fala que ele dá um pouco mais de dinamismo do que o Savarino. O Savarino é um jogador de muito controle de bola. Talvez ele não acelere tanto com o time. Ele faz o time acelerar, mas ele consegue cadenciar muito bem. Ele não precisa correr, quem corre é a bola. Mas o Arthur, além de fazer a bola correr, ele também corre, ele também tem essa velocidade. E destacar o pênalti muito bem batido, tá? Do Estudiantes. Porque foi milimétrico. Foi. Milimétrico. 1 centímetro pra dentro, o John tava nessa bola. Ele deu um tapa no cantinho. Impressionante. Né? O Arthur estava endiabrado ontem, e aí é importante acho que o torcedor também entender que ele não vai reproduzir isso todo jogo, tá? Sim. É aquela atuação, como eu falei, quase que nota 10, ou nota 10. Ele não foi pego pela defesa adversária em momento algum. O Estudiantes não achou o Arthur em campo. Então é aquela noite encantada, mas eu acho que ele mostra um crescimento importante, porque ele foi contratado com uma carga de responsabilidade grande também, para substituir quem? Luiz Henrique, né? E aí ele chega, não consegue responder, porque o Botafogo também via ali naquela procura pelo treinador, acho que a estrutura não ajudava o crescimento dos jogadores. E na medida que um trabalho vai se encaixando, ele vai se sentindo mais à vontade nessa engrenagem, ele começa a render aquilo que é o natural. O Arthur é um bom jogador, não é um cracaço de bola, mas é um bom jogador. Um jogador que dá essa opção de movimentação, de jogo mais vertical, do drible, da finalização. A gente viu esse Arthur no Palmeiras, viu esse Arthur no Bragantino, então assim, é um jogador muito interessante e que visivelmente agora está mais à vontade nessa engrenagem, agora com o Renato Paiva. Bom, pessoal, fico por aqui, vamos lá. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse passo a passo é grátis, todo ele é grátis e ajuda demais aqui no canal, cara. É tudo grátis e você vai ajudar demais, cara, a hypar muito o nosso vídeo. Se aparecer o botãozinho de hypar para vocês, também hype o vídeo. É de graça e você ajuda bastante a gente. Aqui em cima, Live Pix. Você manda mensagem de texto, de áudio pra gente, pagando a merrequinha, né? Aqui embaixo temos o link do Instagram, o link do nosso canal reserva aqui do YouTube. E, que se isso aqui cair, é por lá que vai ter os vídeos a partir daí, né? Tem vídeos curtos lá já, algumas lives.
mas se esse canal cair, vai ser o nosso canal oficial. E tem um canal de react de torcedores, quando algum rival se ferra, temos vídeos lá para tirar sarro deles. Se o Flamengo perder hoje, por exemplo, empatar, fatalmente teremos vídeo lá, tá bom? Ó, aqui em cima o nosso e-mail para contato, né? E o nosso Pix. Mande um Pix, qualquer valor, centavos, ajuda muito já a gente. E é um canal, é um link para você poder fazer um contato com a gente. Manda um e-mail pra gente aí, troca uma ideia. Se você quiser patrocinar o canal, quiser virar um patrocinador, um parceiro do canal, divulgar o seu comércio, divulgar o seu curso, né, o seu produto, sua loja virtual, manda pra gente aí, a gente troca uma ideia e fecha a parceria, tá? Tamo junto sempre, um abraço, valeu e até o próximo vídeo, fui!